Abra suas Bíblias no Evangelho de João. Depois da leitura a gente pode sentar. Evangelho de João, capítulo 20, e o versículo 19. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Amém? Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, diz o seguinte: Chegada a tarde naquele dia, o primeiro da semana, e estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Pode se sentar. Meus irmãos, hoje à noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu intitulei de As Travas no Chamado de Deus para as Nossas Vidas. Alguma coisa que possa travar a nossa vida naquilo que Deus me chamou para fazer. E eu queria começar conversando com vocês sobre o que é ser chamado. A gente ouve isso muitas vezes na igreja. Oh, eu fui chamado para isso, eu fui chamado para aquilo. O que é ser chamado? Alguém se atreve a me ajudar? O que é ser chamado? O que é ser chamado? Dentro da igreja a gente usa isso muito. O que é? A gente já refletiu sobre isso? Vamos exemplificar um pouco. Esses dias, minha sogra, ela pediu, a esposa do pastor André, pediu para a gente fazer um painel aqui. Ela me ligou, mandou uma mensagem: Gilson, tu pode fazer um painel aqui? Ela me chamou para isso. Me chamou para fazer um painel aqui. E eu vim aqui, ajudei junto com alguns irmãos, a gente montou o painel aqui, mas ela me chamou para fazer um painel para a atividade que a igreja ia realizar aqui no final de semana. O chamado que foi feito para mim. Pessoas são chamadas para vagas de emprego. A pessoa faz uma entrevista, ela se disponibiliza, daqui a pouco ela é chamada. Quem não quer ser chamado? Quem se apresenta para uma vaga quer ser chamado. Um chamado. Vem cá, você foi escolhido, pode trabalhar comigo. Um chamado. Jesus chamou os discípulos de que forma? Venham e me sigam. Não tem muita explicação. Venham e me sigam. Foi um chamado que Jesus fez. E eu vos tornarei pescadores de homens. Daí ele acrescentou um pouquinho. Mas ele chamou: venham e me sigam. Um profeta pode até nos dar uma direção sobre um chamado de Deus para as nossas vidas, mas esse chamado se confirma no coração pelo próprio Deus. Um chamado da parte de Deus tem a ver com coisas que Deus vai nos dando aptidão para fazer, que Ele vai nos preparando desde pequenos. Desde pequenos. Gente, eu tenho uma filha, eu e a Tess temos uma filhinha de 2 anos. Todo mundo conhece. Eu acho que ela vai ser médica. Ontem a Jéssica estava falando sobre isso. Com 2 anos ser médica? Sim. Esses dias ela pegou a minha boca, a boca da Jéssica, estava olhando e analisando a nossa boca por dentro. Tudo bem, papai. Ontem à noite ela estava pegando aquele estetoscópio que põe nos ouvidos, escuta o pulmão, escuta o coração. Ela estava pegando um de brinquedo, vinha, encostava em mim, encostava na Jéssica. Tudo bem, está tudo certo. Eu disse: da onde essa menina com 2 anos, será que ela vai ser? Eu quero que ela possa ser médica. Será que esse é o chamado da vida dela? Será? Quantos tipos de profissão nós temos, de atividades nós temos no mundo hoje? Quantos tipos de atividades nós temos? Tem pedreiro, tem servente, tem marceneiro, tem tradutor, tem pastor, tem uma infinidade de atividades, pastor de ovelhas, a gente vai longe, tem empresário, tem médico, tem advogado, muitas atividades. Só que mais atividades do que existem são os chamados de Deus sobre as nossas vidas. Por quê? Porque o chamado de Deus é muito particular com cada um de nós. É muito individual. O meu chamado é diferente do pastor, do Kézia. Cada um de nós tem um chamado específico. Deus fala o nosso nome, sabendo quantos fios de cabelo que a gente tem, e Ele tem um propósito para as nossas vidas.
Amém? Vocês concordam com isso? Vocês aceitam isso? Todos nós temos um chamado da parte de Deus para as nossas vidas. Amém? Temos. E qual é esse chamado? Como ele funciona? Ser chamado é ser incumbido de fazer alguma tarefa, alguma atividade. A minha sogra me chamou e me incumbiu de fazer um painel aqui. Se eu não estivesse disponível, o que ia acontecer? O que ia acontecer se eu não estivesse disponível? Então, aqui, o painel eu ia chamar outro. Simples. É bem simples, meus irmãos. Deus, na verdade, minha sogra, nesse caso, quase Deus, queria botar um painel aqui e ela me chamou. Eu disponibilizei. Se ela não estivesse disponível, ela ia chamar um outro. O chamado de Deus ele é particular, mas ele exige de nós disponibilidade. Se eu não estou disponível para aquilo que Deus me chama para fazer, a obra, Deus vai chamar alguém outra. Eu preciso ter aptidão. Imagine se ela tivesse me chamado sabendo que eu não saberia lidar com madeira, com os paus, se eu não tivesse aptidão nenhuma com isso. Ela teria me chamado talvez, e eu ia descobrir durante a execução da atividade que eu não servia para isso. Então o chamado, em regra, exige um pouquinho de aptidão pelo menos. Deus capacita, mas eu preciso ter um pouquinho de aptidão para aquilo. Não adianta se eu não tiver aptidão nenhuma, Deus me chamar para fazer uma coisa. Deus capacita, mas eu preciso um pouco de aptidão, de capacidade, de experiência, de conhecimento. Sabe o que eu fiz quando ela me chamou? No dia que estava combinado, eu vim aqui, eu olhei o material que tinha disponível aqui, olhei aqueles partes, estudei como é que a gente ia fazer, fui para o meu escritório, peguei o material, as ferramentas que precisavam, vim juntos, montamos. Quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, como a gente age e reage ao chamado dele? A gente sai fazendo de qualquer modo, de qualquer forma? Ou a gente deveria analisar a situação e oferecer o nosso melhor? A gente chegou aqui, eu cheguei aqui e tinha 4 pallets e 3 tamanhos diferentes. A gente ajustou os pallets para que eles ficassem todos de forma uniforme. Deus tem um chamado para a tua vida que exige disponibilidade e que exige você estar pelo menos um pouco apto para aquilo. Eu estou falando de coisas que dependem de nós. E outra, quem me chama para fazer alguma coisa espera de mim um resultado. Se Deus me chamou para fazer alguma coisa, Ele espera de mim um resultado. Se eu não oferecer a Ele, se eu não apresentar a Ele o resultado esperado, o que vai acontecer? O senhor nunca mais vai me chamar para fazer o painel. Meu patrão não vai mais me chamar. Ele vai me dispensar. Será que Deus age conosco da mesma forma? Se eu não apresento o resultado, eu estou falando de chamado, estou falando de mistério, estou falando de propósito de existência. Infelizmente, muitas vezes a gente vegeta nesse mundo. Desculpa a expressão, a gente vegeta. Sabe o que é vegetar? É estar ali esperando as coisas acontecerem, passou o tempo, a planta nasceu, passou o tempo, ela recebeu chuva, recebeu sol, depois do tempo ela vai secando. Deus tem um propósito para que a gente possa alcançar e abençoar outras vidas. O chamado de Deus para a nossa vida, sobretudo, é interferir na vida de outras pessoas, aproximando elas de Deus. Se não for assim, por que estar aqui? Então, meus queridos, quem me deu uma tarefa, quem me incumbiu de uma atividade, espera de mim um resultado. Qual é o resultado que Deus tem recebido das tuas e das minhas mãos? Qual é? Agora, se eu fui chamado por Deus, qual o melhor lugar para saber qual o resultado que Deus quer que eu apresente a Ele? Qual é? A comunhão com Ele. Os queridos, pense comigo, o que é oração? Oração, na maioria das vezes, a gente entende que é pedir a Deus e a gente é o que mais pratica. Pede por isso, pede por aquilo, pede por isso, pede por aquilo, pede por fulano, pede por ciclano, pede por nós mesmos. Aí a gente agradece um pouco. Você já parou para pensar
que nós não precisamos nem abrir a nossa boca para pedir alguma coisa. Deus sabe de todas as coisas. Hoje eu estava orando um pouco, e quando eu comecei a orar, eu comecei a viajar, comecei a pensar na pregação, e daqui a pouco eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, sabe por quê? Porque eu disse, essa viagem não é uma viagem, essa viagem eu tenho certeza que é Deus falando comigo, que eu quero falar de noite. Por quê? Porque eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. E comecei a chorar. E segui minha oração. E aí comecei a pensar no seguinte: sabe de uma coisa? Oração, a gente não costuma pensar assim, mas a oração é mais relacionamento do que pedir. A oração é mais relacionamento do que agradecer. Sabe o que é oração? É eu saber e conhecer que é com Deus que eu estou falando, eu conheço essa voz, mas, meus queridos, saber sentir o que Deus está sentindo naquele momento, conseguir chegar ao nível de sentir o que Jesus, o que Deus está sentindo, isso é intimidade. Intimidade vem como consequência de relacionamento. Sem relacionamento, não tem intimidade. Sem intimidade, não tem como saber o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando. Eu posso até reconhecer a voz, mas oração é, sobretudo, um ato de nos relacionarmos com Deus, para que a gente conheça mais dele. Como é que tem sido as nossas orações? Papai, lembra disso? Lembra que Deus não esquece daquilo. Deus, tu sabes o que eu estou passando. Deus, tu sabes da minha situação financeira, da minha situação com minha esposa, tu sabes dos meus parentes que precisam, tu sabes disso, tu sabes daquilo. Faz, por favor, faz, Deus, em nome de Jesus. Isso, é isso. Deus, obrigado, né, por esse dia que me protegeu. E o relacionamento, além de ouvir a voz, eu poder ter um tempo com minha esposa e a gente começar a perceber, o olhar dela está dizendo alguma coisa, eu sei que tem coisa diferente. Deus está querendo que nós nos aproximemos dele. Mas, meus queridos, eu posso pular etapas no chamado de Deus para a minha vida. Vou usar o exemplo da Angeline de novo. A Angeline pode, agora com 2 anos, começar a receita médica? Não, mas ela já me consultou, já viu que minha boca estava boa, a Kézia está boa, já escutou meu coração, está tudo bem comigo. Ela não pode dar receitas ainda, doutora? Por que não? Por que a Angeline não pode? Eu acho que ela tem aptidão para isso. Ela precisa primeiro crescer em idade, para que ela possa entrar na faculdade, para que ela possa estudar o suficiente, possa fazer a residência dela, possa tirar o diploma dela, e aí ela possa exercer a atividade da medicina. E nós, no chamado de Deus, a gente entende até um pouquinho do que Deus quer fazer, só que a gente quer pular etapas, a gente quer apressar as coisas. Você está outro exemplo. Esses dias eu estava angustiado e a Kézia disse: vai correr, Jesus. Não era nada perigoso, mas eu estava angustiado com uma situação que a gente está enfrentando. Eu vou correr mesmo. Vou ter meu tênis e sair. Eu corro 15 quilômetros hoje. Eu estava acostumado a correr 8 em casa, na esteira, e saí, corri 15. Só que eu fui olhar no monitoramento e falei: correndo um pouquinho mais rápido do que na esteira em casa. E fui. Cheguei, voltei em casa, fiz os 15 quilômetros. No mesmo dia de noite, meu Deus, minhas pernas. Eu levei 3 dias para conseguir diminuir a dor das pernas tomando um relaxante muscular. Por quê? Porque eu forcei demais os meus músculos. Eu não estava preparado para aquela corrida do jeito que eu queria estar. Essa semana eu já corri de novo, me senti melhor. Não os 10, mas corri e não senti mais aquela dor. Eu preparo que eu vou expor no meu corpo, uma tensão que eu vou expor no meu músculo, e daqui a pouco eu me sinto preparado, forte para aquilo. E o chamado de Deus nas nossas vidas? Será que não precisa de um preparo também? É só simplesmente sair fazendo? Sabe o que Deus mais usa para nos preparar para o chamado? Sabe o quê?
frustrações e decepções. Alguém já se frustrou, já se decepcionou alguma vez? Não? Sabe por quê? Porque um dos alicerces do chamado consistente, sabe o que é? Domínio de emoções. A pessoa que tem dificuldade de dominar as próprias emoções, ela tem dificuldade de ter um ministério chamado consistente diante de Deus. Sabe por quê? Porque o domínio das emoções é eu ter a oportunidade de fazer, mas não fazer. Eu fiquei bravo com a Kézia, fiquei bravo com o Jimmy, eu posso falar alguma coisa, eu posso. Não. Eu começo a dominar a mim próprio. E Deus quer tratar as nossas emoções para que a gente possa ser consistente no chamado. Sem emoções sadias, Deus não pode confiar a mim e a ti no ministério chamado. Sabe por quê? Porque vai vir uma pressão e a gente vai balançar. Em vez de ser paz e sustento, a gente vai balançar. E as pressões que Deus expõe às nossas vidas não são as que a gente pode aguentar com facilidade. Sabe quem foi a pessoa que mais teve pressão e foi exposta a um extremo? Eu escutei uma vez dizendo que pela medicina que é possível, mas é uma coisa muito difícil de acontecer com o próprio Jesus. Ele suou sangue de tanta tensão, de tanta pressão interna que ele sofreu. Quando? Um pouquinho antes de ser crucificado, porque ele sabia o que viria diante dele. Essa tensão ninguém de nós quer sofrer. A gente foge dela, a gente quer escapar dela. E aí Deus quer o quê? Tratar as nossas emoções, para que a gente tenha convicção do chamado dele, que a gente seja persistente, mesmo diante das piores, das mais fortes, das mais duras e tenebrosas pressões. Isso se chama equilíbrio emocional. Sem equilíbrio emocional, Deus não pode me levar mais além. Quer ver alguém que tinha domínio das emoções? Jesus pregava na cruz. As pessoas chegaram para ele e disseram: tu que disse que ia derrubar o templo e reedificar em 3 dias, tu que curou pessoas, tu que levantou mortos, tu não pode sair daí. Se Jesus não tivesse domínio das emoções, ele poderia descer dali e mostrar para todo mundo que é que manda. E mostrar o poder que de fato ele tinha, mas ele tinha domínio das emoções. Ele sabia qual era o chamado e ele não deixou que aquela pressão das pessoas tirasse do foco. Jesus tinha domínio de emoções, e você e eu temos? Aí acontece qualquer coisinha, o homem em casa ele enraivece, embravece, xinga a esposa, depois ele tem que fazer o quê? Pedir perdão, você é melhor ter domínio das emoções. A esposa, a mesma coisa. Tu sempre joga as meias, se estranha depois. Vamos conciliar. E as emoções, se elas tivessem domínio antes, não seria melhor. Deus, Ele quer nos fazer passar por pressões, para que a gente entenda que a gente pode servir a Ele se a gente tiver domínio nas nossas emoções. Olha só os discípulos. O que diz esse texto que a gente leu aqui? Eles estavam dentro de casa, com as portas trancadas por dentro. Por quê? Eles estavam com medo. Gente, os discípulos estavam com medo. Sabe em que momento da história escreveu isso aqui? Jesus recém tinha sido condenado e crucificado. Agora os discípulos estavam com medo. Por que medo? Porque eles poderiam ser os próximos. Eles poderiam ser presos, eles poderiam ser mortos, e mais. Cadê o mestre que nos trouxe até aqui? Ele não está mais. Agora a gente está sozinho, desamparados, solitos, com medo. Quantas vezes nós enfrentamos medo pelas circunstâncias que se apresentam a nós? E agora? O que vai ser? O que nós vamos fazer? Eu não sei mais o que pensar, eu não sei para que lado ir, eu estou desamparado, agora estou sozinho. Até mesmo Deus me trouxe até aqui e agora eu estou aqui, sozinho. Eu escutei a voz de Deus, Deus me dirigiu, Deus me trouxe até aqui, mas agora Deus me
Andaram com Jesus, viram os milagres, sinais, maravilhas, aprenderam muito, mas tinha algo que eles precisavam aprender, que não era por palavras ou por visão, mas era por sentir. O que eles precisavam sentir? O que eles precisavam sentir? O medo. Olha as emoções de jogo. Olha as emoções sendo tratadas. Eles precisavam agora passar por uma experiência de sentir na pele, para que pudessem ser preparados para o ministério do chamado de Jesus para a vida deles. Mas eles já tinham andado um tempão com Jesus, sim. Eles já tinham andado um bom tempo com Jesus, já tinham visto um monte de milagres, já tinham participado de sinais, de maravilhas, tinham presenciado um monte de coisas, mas eles ainda não tinham sentido no corpo, nas emoções, neles, aquilo que precisava para que eles pudessem estar aptos para o chamado. Aquele que dava suporte para eles, aquele que dizia: façam isso, façam aquilo, nessa situação você se apresenta desse jeito, nessa situação daquela, ore pelos enfermos. Aquele que dava as coordenadas não estava mais ali. Agora eles estavam sozinhos, eles se fecharam dentro de casa e trancaram a porta por dentro. E quer saber? Muitas vezes nós fizemos a mesma coisa, não com a nossa casa material, mas com a nossa casa interna. Com o nosso ser, a gente se fecha para dentro de nós mesmos, para esconder as nossas frustrações, as nossas decepções, as nossas angústias, os nossos sentimentos, as nossas emoções que estão abalados pelas circunstâncias. A gente se fecha. A gente se fecha e tranca a porta por dentro, que ninguém entra. E aí nós temos pessoas que não crescem mais na vida, porque elas se trancaram para dentro de si mesmas, por causa de frustrações, de decepções, por causa do pai que foi mal educado, que bateu, que espancou, por causa do marido que gerou frustração, por causa de uma resposta de Deus que não veio, por causa de uma oração não atendida. Eu olhei para um assunto XY, pedi: Deus, por favor, em nome de Jesus, faça. E Deus não respondeu. Aí eu me frustro e me fecho para dentro de mim, tranco a porta por dentro e cadê o chamado? Humanamente era justificável. Humanamente a atitude deles era justificável. Mas o que eles deviam estar fazendo naquele momento? Olha o que os discípulos deviam estar fazendo naquele momento. Eles deviam estar na rua, dizendo: gente, não criem alvoroço. Jesus falou que ia ressuscitar e vai ressuscitar. Ele não fiquem com medo. Ele disse que em 3 dias ele ia se levantar dos mortos. Não fiquem apavorados. Não era isso que eles deviam estar fazendo? Não foi isso que Jesus tinha dito para eles? E o que eles estavam fazendo? Cadê a fé desses homens? Quando tudo é fácil, quando Jesus está junto, fazendo e acontecendo, dizendo que fazer, é fácil. E quando parece que Jesus não está com a gente, o que a gente faz? Mais uma vez, o que esses homens deviam estar fazendo? Na rua. E onde eles estavam? Dentro de casa. Gente, o chamado de Deus para a minha vida, para a tua vida, para a vida de qualquer pessoa, é de alguma forma interferir na vida de outras pessoas. Levar elas, aproximar elas de Deus, trazer elas para experimentar o amor, a graça, a bondade e a salvação de Jesus Cristo. O que eu estou fazendo para dentro de casa? Não estou levando nada para ninguém. Então eles, quando eles não tiveram domínio das emoções deles, o que aconteceu com eles? Romperam, criaram uma barreira no chamado deles. Porque ide por todo mundo, fazer discípulos, vão, e quando as pessoas levem as boas novas de salvação, e eles estão onde? Dentro de casa. Por quê? Porque estão com medo. E por que eles estavam com medo se eles tinham uma palavra que eles poderiam exercer fé com base naquela palavra? Porque não é justificável. Eles podiam ser presos e mortos. Quais as pressões que você
tem falado para você fazer. Aquilo que Deus tem te chamado para fazer. O chamado de Deus nunca é para dentro. É para fora. Quantas pessoas você pode influenciar? Gente, olha o que eu falei antes. Quantas atividades nós temos? Inúmeras atividades. Meu chamado é especial, particular, é meu. Você não deve seguir o meu chamado porque você tem um chamado específico de Deus para a tua vida. Sabe, tem uma passagem de Jesus que ele passou por uma figueira. Ele viu aquela figueira bonita, viçosa, mas ele não encontrou fruto nela. E sabe por que ele não encontrou fruto nela? Porque não era época de frutos, não era época de figos. Sabe o que Jesus fez? Jesus amaldiçoou aquela figueira e ela secou. Talvez eu e você estejamos numa estação das nossas vidas que não seja a estação de dar frutos. Talvez a estação que a gente está vivendo é de dificuldades, de pressões tão grandes que Deus quer tratar as nossas emoções e a gente não está dando fruto. A gente está se fechando para dentro das nossas casas. E o que é dar fruto numa época que não é própria de frutos? Sabe o que é isso? É eu estar totalmente conectado e ligado com Deus e entender que nenhum fruto que eu possa produzir é meu, mas é Deus através da minha vida. Nada que eu possa fazer aqui, lá, em nenhum lugar, nada do chamado de Deus para a minha vida é por minhas capacidades próprias. Eu preciso ter aptidão, preciso me preparar, mas o resultado, o fruto não depende de mim. Deus, Ele quer disponibilidade, Ele quer a minha sinceridade, quer o meu coração, a minha entrega, mas o resultado vem dele. E quando eu entendo isso, quando eu entendo o chamado dele para a minha vida, entendo o que eu preciso exercer domínio sobre as minhas emoções, eu começo a dar fruto fora de época. Em tempo e fora de tempo, nós precisamos frutificar a eternidade. É só isso que é chamado de Deus para a minha vida. É simples, né, pastor? A pressão pegou, tu não sabe para onde correr, o medo pegando, tu está ao ponto de suar sangue como Jesus, de tanta pressão que está passando. Está tomando ansiolítico, antidepressivo, está tomando um monte de coisa que tu não sabe para onde correr. E mesmo assim você tem que produzir fruto para Deus, para a eternidade, sim. Porque tu não precisaria nem estar nesse lugar, talvez, se eu tivesse perfeita, íntima comunhão com Deus e entendesse que aquele momento não é para tu perder o equilíbrio das emoções e se esconder dentro de casa, mas ir para a rua e dizer para ele: Jesus disse que ia levantar, Ele vai levantar. Por que vocês estão com medo? No momento que eu sinto na minha pele, não é fácil, na pele dos outros, mas ele não precisava estar acanhado dentro de casa. Eu podia estar na rua, mas quando é na minha, é coisa diferente. Meus amigos, meus irmãos, quanto tempo será que eles passariam naquela casa até que eles tivessem coragem para sair? Quanto tempo eu não sei, mas eu sei que alguns de nós ficam tanto tempo dentro de casa que as dobradiças da porta enferrujam. Alguns de nós têm mágoas e feridas lá no passado que dizem que eu não sei como Deus me permitiu passar por essa situação. E aí tu começa a transferir culpa para outros e tu te fecha de si e as dobradiças, gente, enferrujou. A porta não é nem mesmo. Não abre mais, travou. Talvez travou de um jeito que solidificou que tu tem que trocar a dobradiça, porque senão a porta não vai mais abrir. E a gente fica lá com as nossas feridas. Deus não me guardou, Deus não respondeu a minha oração, Deus não fez o que eu pedi. Por que eu preciso fazer alguma coisa? Meus irmãos, mesmo quando Deus não responde as nossas orações, Ele está presente. Mesmo quando Ele não responde do jeito que a gente quer, Ele está presente.
Meus queridos, eu orei muito pelo meu pai. Me adoeceu. Eu orei muito. Não queria que ele partisse. Quem quer perder alguma coisa que é importante para si? Deus respondeu do jeito que eu queria. Um mês antes de eu partir, eu estava aqui pregando sobre cura. Mesmo o pai acamado e condenado pelo câncer. Eu estava aqui pregando. Você me pediu para orar para uma pessoa enferma, hoje eu vou orar. Deus vai fazer porque Ele faz. Não é por minhas frustrações e decepções que eu vou deixar de fazer aquilo que Deus me chama para fazer. Nós precisamos entender isso. Se a gente não entender isso, a gente vai se magoar, a gente vai se frustrar com Deus, com uma pessoa, um irmão da igreja. Gente, pessoas frustram pessoas. Pessoas decepcionam pessoas. Daqui a pouco a gente diz, porque esse cara lá, porque isso eu não tenho oportunidade. Acham um monte de defeitos para se frustrar, se magoar, se decepcionar e se fechar dentro de casa. E tu limita e condena e enterra o chamado de Deus na tua vida, ao ponto das organizações. Gente, é sério isso. Cada um de vocês que está aqui com 10, com 15, com 5, com 2 anos, gente, eu tenho certeza que a Angelina, onde ela passa, ela chama a atenção porque ela tem o Espírito de Deus na vida dela. As pessoas olham para ela e veem algo diferente, porque a gente ora com ela, a gente lê a Bíblia com ela, conta historinha, ela escuta canções em casa, passa uma coisa ruim no YouTube, a gente tira, ela está lá sendo iluminada pela palavra de Deus. Onde você tem passado, as pessoas veem que tem algo diferente na tua vida. Elas veem o Espírito Santo, elas veem a ação de Deus, ou tu está encerrado dentro da tua casa e ninguém sabe que tu é servo de Deus. Gente, ser servo de Deus não tem respeito, não é andar com uma Bíblia debaixo do braço, não, é dar testemunho e influenciar e impactar a vida de outras pessoas. Religiosidade, o mundo está cheio, nós precisamos aí de essência, e essência que vem da onde? Intimidade. Daquele que não diz Senhor, meu Deus, daquele que consegue dizer Pai, meu Pai, Paizinho. E daquele Pai que esses dias eu estava orando e eu encostei a porta de casa e eu disse, quer dizer, eu vou me reservar um pouquinho que eu preciso orar. Veio a Angelina, bateu na porta, deu um jeito, abriu a porta e entrou uns metros atrás de mim e ela disse, papai, acho que eu consegui seguir orando. Eu olhei para ela e disse, vem filha, deu um abraço nela. Aí eu expliquei para ela que eu queria seguir orando e ela foi até a mãe dela. Deus não resiste quando você diz, papai, papai, estou aqui aprisionado nas minhas emoções, nas minhas feridas, nas angústias do meu coração, nos pecados que eu não consegui vencer, nessas prisões que têm me amarrado. Papai, eu sei que tu me amas, tu morreu lá na cruz por mim, que vieste Jesus para morrer por mim. Vem ao meu encontro, papai. Papai do céu, olha para ti e diz, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estendo a mão para ti. Que tipo de experiência você tem tido por Jesus? Que tipo de impacto você tem causado nesse mundo? A gente se envolve com tanta coisa. Advocacia, medicina, o empresariado, tanta coisa nesse mundo. Se essas coisas não forem ferramentas e linhas para eu levar a pessoa aos pés da cruz, é inútil. É inútil. É sem valor. É miserável. Quantas pessoas ricas, bem-sucedidas, são pobres de espírito porque elas não têm Jesus? Não são coisas daqui. Não são coisas daqui. É intimidade com o Pai.
isso que a primeira coisa que melhor lugar é os braços do Pai. Mas eu vou correr para Jesus. Eu não vou desabafar nas redes sociais. Eu vou correr para Jesus. Qual é o chamado de Deus para a tua vida? Qual é? Qual é? Sabe o que Jesus fez? Chegar na tarde daquele dia, primeiro dia da semana, estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e a porta estava fechada. A porta estava fechada. Jesus entrou, porque portas humanas podem estar fechadas, mas elas não limitam o agir, o mover, a presença de Deus. Então talvez tu fechou portas no teu coração, na tua mente, na tua alma, que Deus vai te visitar. Ele vai passar para dentro e vai tocar a tua vida. Ele vai curar. Ele vai levar bálsamo e vai dizer o seguinte: paz seja convosco. Tu sabe que uma das coisas que mais tira a paz das pessoas é a falta de comunhão e intimidade com Deus. É verdade. Porque se nós realmente estivéssemos comunhão com Deus, a gente ia saber das palavras, das promessas de Deus para as nossas vidas e que elas vão se cumprir. Aí eu ia temer os males. Eu tenho sentimentos, eu me abalo, eu fico triste, mas eu sei que Deus prometeu e vai fazer acontecer, e a minha paz permanece no coração. Eles estavam aflitos, Jesus disse: paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Eu vos envio o quê? É para fora. É para fora. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ir para fora não é por força humana. Não é pelos meus talentos, minhas habilidades, pelas minhas forças, pelo meu conhecimento, pelas minhas experiências, não é pelo que eu vi Jesus fazer, não é pelo que eu vi acontecendo morto, levantando na minha frente, não é por isso. É a ação do Espírito na minha vida, o poder de Deus, o sobrenatural do Senhor que vai fazer sinais, maravilhas, prodígios através da nossa vida. Ser chamado. Quem quer ser chamado? Quem é chamado por Deus? Vamos colocar de pé. Glória a Jesus. Louvado seja o nome. Aleluia. Que tal a gente escutar Deus dizendo para mim: Nilza, Assis, Antônio, está escondidinho, eu estou te vendo, Antônio. Leandro, aqui é Papai do Céu. Eu vim ter contigo hoje. Tu está aí escondido, mas eu vim ter contigo. Eu vim ter contigo. E quando Jesus veio ter com a gente, é para curar as feridas. Não é uma visita qualquer, não é uma visita indesejável. Não que seja uma visita que não toque nas feridas. O médico precisa limpar a ferida. Dói. Dói. Mas
Como é bom ter feridas cicatrizadas. Como é bom ter feridas cicatrizadas. Aquilo é ensino, aquilo é amadurecimento, aquilo é aprendizado, aquilo me capacita a ajudar outras pessoas. Glória a Deus. Jesus quer te visitar hoje. E não tem porta que tu possas fechar, que Ele não possa entrar. Não tem. Mas Ele te dá a liberdade de você dizer: Jesus, pode ficar aqui. Ele te dá essa liberdade. Ele te dá essa liberdade. Tem uma coisa que eu sempre disse, e com isso eu encerro aqui. Não tem sentimento e emoção melhor para mim do que estar num lugar fazendo alguma coisa que eu tenho certeza que Deus me pediu para fazer. Quando eu estou fazendo alguma coisa que Deus me pediu para fazer, e eu estou fazendo de bom coração, a sensação, o sentimento que vem sobre a minha vida é de uma plenitude, é diferente. Minha oração é de que cada um de vocês possa estar no centro da verdade do Papai do céu. Isso dói, às vezes dói. Mas quando você deixa Ele agir,